Pessoal, eu venho aqui hoje contar mais uma pequena história sobre Pesqueira para fomentar o nosso turismo, assim como eu prometi, queria ficar trazendo algumas histórias de personagens de Pesqueira, de pessoas de Pesqueira. A história que eu vou contar hoje, vou tentar contar porque ela foi contada por uma pessoa que foi um grande personagem de Pesqueira, uma grande figura em Pesqueira, foi político. E essa pessoa tinha um dom de contar histórias. Eu não a conheci pessoalmente, mas pelos seus livros, pelos seus contos, pelas suas crônicas, a gente nota que essa pessoa tinha uma sensibilidade diferenciada para poder repassar para a gente tanta coisa boa, tanta coisa engraçada, tanta coisa interessante sobre a nossa. Essa pessoa que eu falo foi vereador de Pesqueira, foi prefeito por 2 vezes e foi deputado. Ele gostava de escrever sobre tudo. E a história que eu vou contar hoje é a história de um doido, Mário Doido. Eu vou contar essa história porque ela tem uma relação com um dos monumentos, um dos atrativos a mais do nosso turismo aqui em Pesqueira, no nosso centro urbano, tá? E isso é importante a gente saber porque nós participamos de um grande evento mundial. Não foi um movimento muito agradável, mas nós participamos dele e ficou registrado nos livros e na nossa história de Pesqueira. Bom, vamos logo à história do Mário Doido para você ter um entendimento do que eu quero falar, tá? Na verdade, esse Mário Doido não era pesqueirense. Segundo o Luiz Neves, ele apareceu aqui na década de 40, no início, né? E de 40 a 43 ele estava aqui entre nós. Mas o que é que tinha esse doido de especial, né? Esse doido de especial era tudo. O jeito deles era aquele camarada meio sujo que andava pela rua, de paletó, com um lenço no bolso, tinha um resfriadozinho crônico, né? E estava sempre a limpar o nariz com aquele lenço. Mas até aí, o que tem de interessante esse doido, né? O interessante é que Mário Doido era um doido matemático. Um doido matemático. Isso mesmo. Ele era um gênio na matemática. Naquela época não existia nem computador, nem essas calculadoras manuais, nada disso. Mas o cara fazia conta de cabeça em segundos, segundo nos conta o Luiz Neves. Luiz Neves diz que os jovens se juntavam, né, eles mesmos, ele fazia parte, se juntavam para passar contas grandes, de números grandes para ele multiplicar. E ele dava a resposta na ponta da língua. A exemplo, tipo, Mário, perguntavam para ele, né? Isso para pagar ele umas moedas se ele acertasse. E ele não errava uma. Mário, quanto dá o resultado de 2.985 vezes 3.786? Na bucha ele respondia, dá 1.301.210. Já pensou? Era uma calculadora ambulante. Segundo o Luiz Neves, se desse para ele raiz quadrada, qualquer coisa, ele respondia também. Ele dava o resultado também. Bom, o que aconteceu naquela época? Naquela época surgiu a guerra, né? Começou em 1939, 1940, 1944 estourou mesmo e o Brasil, Getúlio Vargas, resolveu entrar na guerra para o combate, porque tinha sido abatido alguns navios brasileiros e tal, e o Brasil ia entrar na guerra. Então foi um corre-corre em Pesqueira, porque as pessoas que estavam alistadas, iam ser alistadas, iriam participar da guerra, né? Então o Comando Regional de Caruaru começou a mandar os nomes dos rapazes que iam entrar na guerra. Pasmem, Mário Doido queria ir para a guerra. Segundo Luiz Neves, Mário Doido não largou o pé dele. Por quê? Porque Luiz Neves, como o pai de Luiz Neves era o responsável pela lista, ele era um titular do cartório, né? O pai de Luiz Neves, aí ele ficou responsável pela junta de alistamento militar aqui em Pesqueira, ele era o responsável.
E quem digitava a lista era justamente Luiz Neves. Luiz Neves novinho e os jovens todos procurando Luiz Neves. Luiz Neves disse que se sentiu, naquela época, até meio importante, né? Vaidoso, vamos dizer assim. Porque todos os jovens chegavam para ele: ô Luiz, tu viste se meu nome está na lista? Que todo mundo queria saber se o nome estava na lista. Na verdade, ninguém queria ir para a guerra, mas Mário Doido queria. Mário Doido fazia questão de ir. Mário Doido ficava no pé dele: olha, se não mandaram meu nome, Luiz, bota meu nome aí, de qualquer jeito, sem as ordens de Caruaru. E se não mandaram, bota assim mesmo que eu vou, viu? Olha, eu estou treinado para matar alemão. Eu não deixo um em pé. E não vai sobrar nenhum para contar que o Mário Doido correu. Aí, Luiz naquela coisa, querendo se livrar dele: tá certo, mas vai ver depois. Não veio não, seu nome não. E ele insistindo. Até que chegou o dia da grande, né, da grande despedida. A despedida ia ser ali na estação ferroviária, da Great West, né? Ali na nossa estação, ali perto do hotel Estação Cruzeiro, e a despedida ali naquela plataforma. Luiz Neves disse que deu nesse dia tanta gente bebendo, tanto do bêbado, tanta gente a chorar, porque era uma tristeza. As pessoas indo para a guerra, não se sabia se ia voltar, né? Mário Doido no pé dele querendo ir, dizendo: e eu, meu nome, ó, eu vou, viu, Luiz, eu vou matar alemão, não sei o quê. E Luiz Neves querendo se livrar dele, mas não tinha jeito. Para onde Luiz ia, ele ia atrás. Bom, diz que era uma música triste, aquela música saudosa, né? Quem parte leva saudade de alguém que fica chorando de dor. Já pensou? Que coisa, aquela multidão, pais, noivas, namorados, irmão, primo, todo mundo ali juntou gente para ver os meninos partirem para a guerra, né? Os pracinhas, né? Como se chamavam os militares brasileiros. Gente, a gente está falando assim, mas foi uma guerra muito sangrenta. Todo mundo sabe disso. Ela envolveu mais de 25 mil brasileiros. E daqui de Pesqueira foi um bom número de soldados partindo aqui dessa estação. Quando o trem partiu, naquele meio, todo mundo bebendo, todo mundo triste, todo mundo chorando, se enxugando as lágrimas com o lenço. Quando o trem partiu, que Luiz olhou assim, lá ia Mário Doido, no último vagão, segurado, pendurado, o vagão cheio, e ele ia gritando que: oi, não me convocaram, foi covardia, mas eu vou na marra. E estava lá seguro, e ainda saiu gritando: hipe, hipe, viva as forças expedicionárias do Brasil, viva o Brasil, viva a Serra de Poção. A Serra de Poção, que tinha a Serra de Poção com a Segunda Guerra Mundial, né? Então, são fatos assim, histórias interessantes de Luiz Neves. Eu não sei contar como ele, com a graça que ele conta, com a descrição que ele faz de cada personagem, mas é uma história que vale a pena a gente conhecer pelo seguinte: destes meninos que foram para a guerra, nós temos hoje um monumento que foi erguido em 2015 pelos reservistas de Pesqueira, com uma ajuda da Prefeitura Municipal, no governo do Dr. Evandro Marcel Chacon, ali na Praça Manuel Caetano, que é justamente a praça da estação, a praça que fica em frente ao Hotel Estação Cruzeiro. Nós temos um monumento em homenagem aos 20 ex-combatentes que voltaram da guerra pesqueirenses. E eu estava presente neste dia, e eu gostaria de dizer para vocês que lá estavam dois dos ex-combatentes. Dois dos ex-combatentes era seu Ângelo Ferreira e seu Germino Araújo. Isso, lembrei o nome aqui. Seu Germino Araújo. Os dois, um chegou já de bengalinha, né? Seu Ângelo, a família do lado e tal, e seu Germino veio de cadeira de rodas. Levaram ele de cadeira de rodas. Mas, menino, quando começou a tocar o hino nacional, a gente via um olhar diferente, um respeito diferente, uma forma diferente de ouvir o hino nacional daqueles dois patriotas. E eles batendo continência, né? E eu achei aquilo emocionante. A bandinha tocando, o hino nacional,
todo mundo acenderam as luminárias do monumento. E o mais interessante, na hora do cortar da fita, da inauguração da placa, né, com o nome dos 20, eu acho que muita coisa passou na cabeça daqueles dois homens ali, apesar da idade, né? Mas as lembranças eu acho que foi como um filme, como se fosse ontem, não é verdade? Porque seu Ângelo se aproximou todo durinho, não precisava mais ninguém tocar nele, quase que não precisava da bengala. E o que estava de cadeira de rodas, pasme, seu Germino Araújo, fez questão de se levantar. Na hora da música ele disse que eu quero ficar de pé. E ficou de pé. Muito importante essa história, eu quero que vocês guardem. Se quem quiser ver isso, eu gravei, está no YouTube, com os pequenos vídeos dessas homenagens. E o que eu quero dizer a vocês é que isto é muito importante, porque Pesqueira é uma cidade que guarda a sua história, que preserva os seus vultos, as pessoas que passaram por aqui, inclusive os doidos, né? As figuras ilustres, né? As figuras folclóricas. Hoje a gente não pode chamar doido, né? São pessoas especiais, né? Mas no tempo de Luiz tudo era válido, né? Não tinha esse diferencial aí. Então, gente, é muito importante a gente saber um pouquinho da nossa história e repassar. Então, eu peço a vocês que se gostaram da curiosidade, quem quiser conhecer, quem nunca observou direitinho, mas rapaz, eu nunca vi esse monumento, lá tem o nome dos 20, tem um históricozinho, um pequeno histórico da Segunda Guerra Mundial, de quantos brasileiros foram, quais as cidades que os brasileiros tomaram, quantos alemães se renderam aos brasileiros. Mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, viu, gente? Então é isso, um beijo, obrigado pela paciência, mais uma história. Fico por aqui, pesqueirafuxico.com.